bem-vindos ao Porão Podcast. Eu sou o Victor Andelossi e no Sala de Save de hoje eu tô com Johnny. Bora, gente, falar de coisa boa, viu? TechPix? A filmadora menos vendida do Brasil. Isso mesmo, hein? Adquira suas últimas unidades no link que tá na descrição desse podcast. Entendi. E Bonadio. Olá. Bom, Como é que vai, Bonadio? tudo bem com você? Tá mais sóbrio? Menos alto? Medida possível? Mesmo possível. Toma cachaça, c... Tá bom, é justo. Gente, não lembro quem que foi a ideia. Acho que foi o Bonadio que deu a ideia, não foi? De gravar sobre esse jogo? Se foi, faz tempo. Nem lembro tempo. também. Não, acho que faz tempo mesmo. É. Mas a ideia é a seguinte: tem um jogo que a gente descobriu, acho que na BGS 19, 18, sei lá. Será? Era uma BGS assim, tipo 19, 18. Por aí. Que chama Children of Morta. Ele é um indie desenvolvido pela Dead Mage. E a gente viu ele no stand da 11-bit, que tem outros jogos famosinhos também nesse cenário indie. E é um jogo que a gente jogou na BGS, eu e o Johnny. Tipo, caralho, que jogaço. Principalmente eu me apaixonei muito pelo jogo assim. E aí depois eu acabei recomendando pra amigos, Você familiares. espalhou como se fosse um vírus. E é bom pra caralho o jogo, vai, fala a verdade. Pô, pra quem gosta de pixel art, um jogo com câmera up-down, né? Que é jogos com câmera em cima, como Roguelike. Roguelike, Nossa, Too Dark, por aí, né? Que as Ele é câmeras muito bom, ficam em é um cima. jogo bom pra caralho. Vai curtir bastante Ele é muito esse bom. jogo. A gente vai falar rapidinho, assim, sobre o que a gente achou, sobre o que a gente gostou, sobre o que a gente viu nesse jogo, certo? Johnny, sinopse é sua. Children of Morta mergulha os jogadores em um mundo fantasia explorando a luta da família Bergson contra uma antiga maldição que assola a Montanha Morta. A narrativa se desenrola através dos olhos dessa família, cada membro dotado de habilidades únicas e enfrentando desafios diversos enquanto buscam proteger sua terra natal. O jogo combina elementos de ação, exploração de masmorras e uma emocionante narrativa de coragem e sacrifício. Ó, ficha técnica. Foi lançado em setembro de 2019. Nossa, mano. Então acho que a gente viu na BGS 2019 mesmo. Às vezes tinha acabado de ser lançado. Setembro? Não, então foi em acho que era 2018. Porque ele não tava desenvolvido Setembro 100%, ainda não né? tinha. Acontece em outubro. Porque eu lembro que nesse stand que a gente viu da 11-bit tinha também o Frostpunk, tinha aquele outro que... Nossa. Aquele outro deles que você é um dono de um mercadinho de dungeon, sabe? Que você entra nas dungeons pra vender armas pros aventureiros. Ah, é o Moonlighter? Moonlight, isso, Moonlight. Não é To The Moon, né? To The Moon é aquele Não, outro To The RPG... Moon É aquele outro narrativo, RPG né? Maker. É, RPG Maker, isso, tá. Lançamento em setembro de 2019, foi desenvolvido pela Dead Mage. A publisher é a 11-bit Studios, que publicou esse que a gente tá comentando. Ele foi lançado para Windows, Mac, Linux, PS4, o Xbox One e pro Switch. E a recepção dele tá a seguinte: no Metacritic da crítica ele tem 82 e dos jogadores ele tem 8.1. Tá bom. Ok, tá justo. Beleza. História e universo. Exploração da trama central envolvendo a família Bergson e a Montanha Morta. Eu acho que é isso que chama mais atenção pra esse jogo, né? Tipo assim, a ambientação dele, quando você conhece. Tipo, sabe, o narrador contando a história da família. Você vai conhecendo cada um dos personagens da Acho família. que o que pega mais é que ele mostra interação entre os personagens. Também. Porque ele não mostra só, tipo, você vai entrar numa dungeon ou numa montanha pra enfrentar uma maldição, coisa do tipo. Mostra o dia a dia deles, tipo, depois de uma missão eles estão lá numa mesa de jantar conversando e o narrador deixa claro o que tá acontecendo, ou sei lá, uma outra coisa que tá acontecendo no segundo andar da casa. Eles estão vivendo, sabe? Tipo, mostra o dia a dia deles antes de enfrentar novamente, sei lá, a maldição que tá pegando a floresta. Sim. Ele é bem imersivo. É uma família, né? Você entende que é uma família que funciona ali. Tipo, eles têm a casa, cada um tem seu quarto, cada um faz as suas coisas e tal. É um roguelike, né? Então, tipo, a cada missão que você faz, a cada Tentativa? tentativa, Cada run.
ele meio que explora mais, ele amplia mais essa interação. Porque vem o narrador, também. conta alguma coisinha, você acompanha a Isso. cena acontecendo. É muito caprichado, né? Tipo, acho que uma palavra que definiria esse jogo é Ele capricho. acompanha certinho a linha do tempo, assim, sabe? Tipo, sempre tá acontecendo alguma coisa diferente quando você morre em algum lugar. É que e a você questão, volta. o jogo precisa ter, tipo, gráficos fantásticos. Mas ele tem. Tem. Mas, tipo, Ele tem. tem uma história bem feita, fechadinha, bonitinho. Um jogo fechado é o que importa. Tipo, Ok, é justo. Assim, tem outros jogos que se encaixam nessa categoria. Dead Cells, o Returnal do PS4, que foi pra PC. Que também conta uma história verdadeiramente, assim, tipo, boa. Porém, o que chama mais atenção neles é porque, meu, é tudo muito montadinho, bonitinho. Tem uma pixel art incrível, a animação muito boa, a narrativa muito boa. A jogabilidade também é muito boa, né? Tipo, pra quem joga no controle é muito ele boa. reúne muitas coisas, né? Que assim, muitas coisas que a gente vai elogiar num jogo, né? Ele reúne muitas dessas coisas. Tem Uma coisa que eu ia críticas, comentar, que vocês estavam falando aqui, tipo, a cada run, né? Tipo assim, eles têm uma missão, a família Bergson tem essa missão principal, né? De salvar o mundo ali deles, tipo, onde eles moram, a montanha morta, né? Que é onde tá a casa deles, dessa família. Ela começa a ter uma maldição que recai sobre a montanha, então a floresta, a fauna, tudo começa a, tipo, apodrecer, entre aspas, né? Tudo começa a ficar roxo, tudo começa a ficar amaldiçoado, e quanto mais o jogo vai caminhando, pior vai ficando, né? Tipo assim, aquela parada, tipo, do túnel, né? Que ele vai ficando mais escuro antes da luz surgir, né? Tipo, isso acontece muito nesse jogo, e a cada run que ele faz, o narrador conta uma história nova. Tipo, não uma história nova, mas alguma interação entre os personagens, alguma evolução de algum personagem. E outra coisa que acontece também é, de vez em quando, você encontrar os personagens da família dentro das dungeons. Sim, Tipo assim, um personagem que você não escolheu pra jogar. Ele tá lá por algum motivo dele e você acaba ajudando ele. tem um que nunca dá pra jogar, que é a avó. A avó é o centro da família. É. E que em toda dungeon tá lá descobrindo, sei lá, um enigma novo de alguma, sei lá, pedra diferente lá, Sim. uma runa Tá diferente. estudando alguma coisa, né? Isso. Só pra aproveitar o gancho que você trouxe, né? Que sempre vai ter um familiar lá dentro. Não o personagem que você escolheu, né? Mas vai ter um outro familiar fazendo uma rota diferente pra você pegar um item lá. Tem também missões secundárias. Você vai encontrar um NPC que tá precisando de algum tipo de material lá dentro. Sim, Tipo, sim. pode ser em qualquer momento. E algumas, tipo, são histórias bem secundárias de um personagem que você nunca mais vai ouvir, mas é uma história interessantinha. Tipo assim, é o tio que tava viajando com o sobrinho e eles quebrou a roda da carroça. Tem alguém que se E perdeu. aí eles vêm de uma terra distante, que não sei o que. E, tipo, você tá tão empolgado ali, tipo, você faz a missãozinha ali, beleza, mata uns monstros em volta. Dane-se, a história é tão legal que você não tá nem aí pra missão tem que ser. Você faz ali, tipo, tranquilo, tipo. Sim, gosto bastante disso. Personagens principais. Os membros da família, né? A gente tem o John, que é o pai. Uhum. E aí, isso é legal, uma coisa que a gente tem que destacar, né? Cada personagem ele tem sua própria jogabilidade, né? Tipo assim, suas próprias mecânicas, elas são bem diferentes entre elas. Cara, e Tipo aí... assim, ao ponto que a gente tem, sei lá, um personagem que ele usa um martelão grande pra bater e ele só bate com proximidade. Ou o próprio John, que é o pai, que ele bate com uma espadinha e um escudo. E também tem aquela menininha mais baixinha que usa fogo e ataca de longe e fica jogando as A mais bolinhas quebrada, de fogo. né? É a melhor de todas, né? Isso é uma crítica que eu tenho nesse jogo. Eu tenho uma outra crítica também nessa parte de você encontrar um familiar lá dentro, fazer uma missão aleatória. Eu acho que o jogo ele peca na parte de equilibrar os familiares, porque juro pra você que tem um cara do martelo, que eu esqueci o nome dele. Não lembro dele também. Ele é neto de alguém. Ele é o filho bastardo do John. Basicamente, ele é um adotado. Ele é um cara adotado lá. Que assim, ele dá muito dano, mas entre escolher ele ou até o próprio pai, você escolher a Pyromancer, que é a filha que joga fogo que nem louca. Vamos dar nome pros eles. John, o guerreiro. A Lucy, não tem? É a Lucy, Linda, a arqueira. Quebrado. Kevin, o assassino. Mark, o monge. Lucy, a pyromancer. Como é que pyromancer em português? Piromante. Pyromante? Joey, o brawler. É o Joey. E Apan, que é aquela que vem na DLC. A pior de todas. Que é a curandeira. Foda-se. Ela também é foda. Ela é uns fracos. Ela é foda. E aí tem a avó, né? Qual é o nome da avó? Ixi. Aí, ó, os não jogáveis, tá? Mary, que é a mãe. O tio Ben. A vovó Margaret. O vovô Adam. E Hope, que é a bebê, né? Cara, porque assim, é que tem uma... Como se fala? Vai escalando a habilidade dos personagens. Tipo,
Pyromancer, nesse lance aí, tipo, de jogar com ela a longa distância, porque ela não cospe só fogo. Quando ela tá mais ou menos upada, ela começa a invocar o furacão. Ela invoca fora. Ah, ela é forte, ela é muito mano, ela é forte, muito forte. quebrada, mano. OP. E tem o outro que é o Mark, que é o que bate, né? Monge. Mano a mano, que é o É, monge. eu Ele zerei- é quebrado pra caramba Eu zerei, também. eu zerei o jogo com Kevin e o Mark. Que São é linda. quebrados, você comentou que eles ficam quebrados. Eles são Kevin, muito Mark quebrados. e Linda são mais quebrados. Assim. A arqueira é a Linda, Linda. né? Cara, ela é muito boa no começo, sério. Pra quem quer Muito, jogar assim, tipo, no começo, assim, a longa distância. E o ela legal dá do jogo muito é isso, dano. você equilibrar pra upar cada um em tipo, um pouquinho E o fato de cada você vez. precisar upar eles é legal, que você volta em outras dungeons que você já tinha Isso. passado, entre aspas. Tipo assim, essa aqui eu já completei, porque o jogo ele divide em várias dungeons, né? Sim. Então, tipo assim, essa aqui eu já completei, em tese você não volta mais. Mas você volta pra upar um personagem antigo que você quer upar, e você acaba descobrindo um novo segredo, uma nova historinha dentro daquela dungeon. É sempre recompensador você jogar. O roguelike desse jogo é muito bom. Funciona muito bem. O elemento, né? O gênero roguelike dele funciona muito bem. Você sempre quer voltar e jogar Funciona. mais. Tipo assim, É verdade. E pra quem curte, cara, eu sempre recomendo, é um jogo de podcast. Pra quem curte ouvir podcast, é um jogo ótimo pra você assistir, jogar enquanto você ouve podcast, é um jogo relaxante. Ele é muito de boinha. E ele também tem o sistema de árvore de habilidades. Isso que eu E ia puxar, não ó. só... Jogabilidade e mecânicas. Uhum. Então a gente vai comentar das árvores de habilidades, a gente comenta do elemento roguelike que a gente tava falando agora, e do que vai movendo os personagens e a evolução deles, né, por todo o jogo. Você tava falando da árvore de habilidades? Isso, que ele tem a sua própria árvore de habilidade, sei lá, dá mais dano, coisa do tipo. Cada personagem, né? Cada personagem tem sua própria. E tem, ainda na mesma árvore, uma habilidade que é compartilhada com todo mundo. Então, Da família, né? É, a família, assim. Então, tipo, vai ter um negócio que, sei lá, aumenta a defesa de alguém pra todo mundo, ou dá mais dano pra todo mundo, ou coisa desse Sim, tipo. isso é muito útil. Isso é E algumas muito bom. habilidades, eu lembro de uma... Eu não lembro de qual personagem que é, mas eu lembro que era a mais útil que tinha. Eu acho que é da Pyromancer, que ela cria um totem imaginário dela, e aí os bichos começam a ir naquele Sim. totem, e aí você vai embora e começa a descer a porrada naquilo. É muito bom, assim, é muito... É dela ou da Linda? É dela. É dela. Então, uma das duas. Que Que ela tá com de cria, longe, né? tipo, certinho assim, um Uma negócio dela ilustração. lá. Isso, uma ilustração, é. E todo... Não é magia que eu quero, a palavra que é eu uma quero não ilusão. magia. Uma ilusão, obrigado. que atrai Exato. todos os inimigos pra aquele local e é só descer o sarrafo ali. E fora isso, na casa, em cada cômodo da casa, em alguns cômodos específicos, né? Tipo o da vovó, o dos personagens não jogáveis, né? O da vovó E do bem. e o do tio Ben. Eles têm lugares pra você ir upando as coisas, né? Tipo, A avó é bem gananciosa, hein? a avó é cara. Porra, As coisas da avó são caríssima, hein? caras. Porra. As coisas da avó são Cara, caras é. mesmo. Mas elas também são mais impactantes, né? São. Pô, Muito mais eu não impactantes. sei dizer. O bem, eles são upes mais, tipo, sabe? Velocidade, ataque, defesa. E da Margaret é mais, tipo, dinheiro, sorte essas coisas. Sim. E depois teve uma DLC também que eles lançaram, que era uma DLC pra caridade, inclusive, tipo... que apoiava uma ONG de animais lá de não sei que país. Que eles lançaram alguns animaizinhos no jogo. E você podia, tipo, adotar esses animais nessa DLC. Você comprava a DLC, o dinheiro da DLC era revertido pra essa ONG. Então era legal, porque era mais conteúdo pro jogo e pra ONG, e o dinheiro pra ONG, né? Uhum. E aí, tipo, eles criavam vários animaizinhos que você podia adotar. E se você deixava, tipo assim, o gato, você deixava o gato feliz, eles te davam verdade. um boost em alguma coisa, sabe? Então era bem legal isso. Tipo assim, numa dungeon Que específica tem você o achava... alce, tem o... Isso. O lobo, eu acho. Eu tenho que O ter o lobo gato, tinha o já, alce, uma isso. águia. Tem vários Né? animaizinhos. Uma coruja. É bem Isso. legal, vale a pena. Só um parênteses, uma coisa que a gente não comentou das mecânicas é que dentro das dungeons você tem uma certa... Você tem que ter um nível de progressão dentro das dungeons. Você Você tem que achar as relíquias, você tem que achar... Se você não fizer farm, você não passa de Não, e não é só de farm nível. não, é sorte também, porque tem run que é ruim. Nossa, Tipo assim, é muito você não ruim. acha a relíquia é um artefato que você Eu acha acho que te dá uma que- habilidade especial dentro da dungeon, né? Eu acho que o relíquia é o de menos. Graça é o Graça, melhor. isso. As relíquias das graças, que também são artefatos, tem run que você não acha e aquela run tá perdida. Tipo assim, Relíquia é um item que você, tipo, usável, e a graça é uma coisa que É o meio que passiva. permanente. É. Fica permanente ali. O graça é o principal. Se você tiver graça, você esquece. Encanto, foda-se. Encanto faz, tá uma bosta. Mas, tipo, graça é o principal. Se você fizer umas 2, 3 graças, você não passa de fase. Sim, Tem sim. boss, você não passa. É muito difícil, não. A sorte dita isso, né? Tipo assim, como é roguelike e as dungeons são geradas proceduralmente, tem run que não tem graça direito. Tipo, fudeu. É isso. Não. Não tem o que fazer. Aspectos técnicos e visuais. Acho que aqui a gente fala um pouquinho da trilha sonora e do visual do jogo como um todo, né? Ele é uma pixel art muito bem desenhada, né? Tipo assim, é muito lindo. Ele é 2000D?
É 2.5D. Até porque ele é visto de cima, né? Visão... Ele é visto de cima, tem provavelmente elementos 3D ali pra fazer as coisas, então... Ele é 2.5. E a pixel art dele é inacreditavelmente bonita. Assim, muito lindo, mano. Eu acho que é o que, pra quem tá olhando de primeiro o jogo, é o que chama atenção, né? Tipo, é essa pixel art, assim, maravilhosa. Você olha assim o bagulho e fala... É... arte, assim. E trilha sonora... Não é nada tão marcante, mas a trilha sonora sempre encaixou bem. Ela é complementar. Ela complementa o jogo, mas nada muito, tipo, putz, nossa, eu vou parar pra ouvir a trilha sonora desse jogo. Não, né? Último ponto que eu separei aqui é o impacto do gênero, o impacto no gênero e na indústria. Vocês sentem que ele inovou em alguma coisa e que alguns jogos podem usar ele como referência ou não? Inovação não. Infelizmente, inovação não. O que ele poderia ter feito, aí é aquela crítica que eu esqueci de complementar, né? Que já que é um jogo que você precisa da família e tal, né? Infelizmente, ele só deixa você jogar com 2 pessoas. Ele podia ser 4 players online. Tá. Ele te obriga a ser local com 2 pessoas. E se você quiser zerar com uma pessoa, você consegue. Depois, sei lá, de 3 runs, tem a fadiga. A pessoa fica meio tipo tem um decréscimo em habilidade, debuff lá, né? de vida. Mas se você quiser zerar com, sei lá, só com a piromante, você consegue. Tranquilo. É uma coisa que eu não fiz. Eu fui voltando, tipo, pra poder upar todo mundo. Mesma verdade. Até a Pan, aquela bosta, eu fui até a Pan? Você jogou bastante com a Pan também? Eu joguei. Ela é bem ruim. A da lança? Eu acho ela boa, porque a habilidade inicial dela... Então, mas a habilidade inicial dela, ela casta um feitiço que tem uma área muito aberta. Ela dá um lag que vai um vento, aí o pessoal fica meio slow, assim. Não, esse... É que tem, como eu falei, falta um equilíbrio entre os personagens, mas ela é boa também. Mas a sua ideia realmente é incrível, assim, de um multiplayer com tantos personagens possíveis, né? Então, e tipo, é só você deixar a dungeon mais complexa e Sim, equilibrar os personagens pra todo mundo poder jogar ali, um complementar o outro. Ia estar muito certo. Eu acho que eles pecaram aí, e não só nisso, mas poderia ser online, e não só local. Poderia ser online, porque eu comecei a jogar com o Victor, com ele, tipo, naquele Remote Play Together. Isso. Aí depois que eu fui comprar um pra mim. Mas, tipo... Senão fica preso no Remote Play. Você fica preso, e às vezes é lento. Realmente, valia... Mas o próprio multiplayer eles lançaram bem depois, né? Hoje agora tem online. Porque eu acho que esse jogo ele tava no Kickstarter. Então foram não sei se era Kickstarter, mas era um crowdfunding. Foram financiando um jogo e, tipo assim, conforme ele passou as metas dele, ele incluía coisas no roadmap. Então a Pan, que o Bonatti comentou, que é uma personagem a mais, era uma DLC do roadmap. Essas DLCs que eu comentei, né, tipo, dos animaizinhos e tal, era coisa do roadmap. E o multiplayer, ele era coisa do roadmap também. Tipo, o multiplayer era pra ser só local, mas como passou a meta, eles falaram assim, não, vamos fazer o multiplayer online funcionar e pra 2 pessoas, né? E hoje tem uma versão nova, né? Quando você zera, você abre uma versão tipo que é History Families. Family History. É tipo uma dungeon. Isso. Uma dungeon você faz tipo meio que, sei lá. E é muito bom, eu ia comentar disso agora. Que é tipo uma dungeon, sabe? Tipo, é o que você já faz no jogo, mas ele coloca habilidades novas e não aleatórias, só... né? Uma coisa meio aleatória, assim. É um roguelike mesmo. Ele faz o jogo realmente ser roguelike. Você escolhe um personagem, tipo, tem até um personagem novo lá, tá? Que é um personagem exclusivo daquele modo. Que é quebrado também, ele é bom, mas ele é quebrado. Quando você consegue as coisas certinhas pra ele, é impossível você perder a run. Sério, você pode escolher entre fácil, normal, difícil. Você tem um poder de escolha aí. É divertido, porque você pode combar habilidades de outras pessoas, outros personagens nesse personagem. Sim. E é muito da hora, é viciante. Eu fiquei um bom tempo jogando. Bom. Assim, comentando por cima, pra não dar spoiler geral, mas a história é muito boa. A história tem acontecimentos muito relevantes com a família. Você fala assim, porque... Como ele vai construindo, né? O narrador, ele vai construindo a família pra você, a história deles, a interação deles. Quando acontecem algumas coisas específicas com a família, com alguns personagens ali, é impactante. Você fala, caralho, não é possível. Gente, finalzinho. O que vocês gostaram? O que a gente deixou de comentar? O que vocês amaram nesse jogo? O que vocês não gostaram nesse jogo que a gente não comentou? Ai, cara... Cara, tudo nele assim é bom, tipo, em questão de... Pra quem joga no controle, ele funciona muito bem. Ele tem um L-Lock lá, né, a mira automática muito boa, sabe, não é algo assim quebrado, né, você atira pra qualquer lado e a flecha pega, ou o fogo pega, enfim. Funciona muito bem. Então, assim, pra mouse e teclado também, né, ele funciona muito bem nessa questão. As críticas são só que podia ter um online de 4 pessoas e os personagens deveriam ser mais equilibrados. Fora isso, é perfeito. Sim, gostosinho. É gostosinho.
dá pra zerar com um só personagem. Geral, a história é fantástica. Se você for muito sortudo, Surtado. se for muito surtado. Mas é um jogo de podcast pra quem curte jogo... Pô, cara, roguelike eu adoro jogar. Acho que, adoro. É algo que eu acho muito prazeroso jogar com podcast, principalmente, porque você consegue meio que relaxar e curtir o que você gosta de ouvir, sei lá. Não tem defeitos, cara. É um jogo fantástico. É um jogo curto. Não é um jogo tão longo assim. Tipo, não é um jogo extenso. É um jogo que dá pra zerar fácil. Tem dungeons mais difíceis que as outras. Tem umas expensas. Sei lá, tem 2 andares, ou tem 4. Depende muito. Vai aumentar. Verdade. Cara, eu não tenho. Realmente, eu concordo. É aquele negócio. Tipo, dá pra fazer um jogo com 4 pessoas, assim, tranquilo. É isso. Não tem ponto negativo. Tem muito, é foda, né? É um jogo que ele também, realmente, ele se constrói tão bem. E os limites que ele traça, tipo assim, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo, que ele não tenta mais do que ele pode e não abocanha mais do que ele consegue, né? Uhum. E assim, o que ele faz bem. As dungeons, elas têm um tamanho bom, tipo, você pode levar toda ela inteira, assim, tipo, visitar ela pra achar graça, relíquia, tranquilo. As dungeons são divertidas, você acha coisas na dungeon, e são as pequenas, historinhas. pra subir de andar. Você consegue passar uma dungeon lá em 15 minutos, né? Tipo, muito bom. Tem os mini-boss e os mini-boss são bons. São bons, é. Muito bem feito. É um jogo bem feito pra caralho. Nota final. 1 a 10. 10. 10? Nossa. 10. Pra quem curte roguelike é essencial. Eu acho bom. Eu já zerei 2 vezes. Já. Obrigatório. Pra quem curte roguelike, você acha que é obrigatório? Eu já zerei 2 vezes, tô na 3ª run e, sei lá, é fantástico. Sim. Então, a minha nota final eu dou um 8,2. Assim, bem quebrado. Bem quebrado. Pelo multiplayer, Entendo. pelas habilidades e Eu concordo com pelo as fator críticas replay. de vocês. Concordo com as críticas de vocês. Eu acho que é um jogo que faz muito bem o que eles propõem. Tipo assim, vai ser um roguelike lindo, com uma história comovente, com personagens que você gosta e se importa, sabe? Tipo assim, tem série que eu assisti que eu não me importo com os personagens como eu me importava com a família Bergson, sabe? Com a família como um todo. Isso é inacreditável. O filhote de cachorro, mano. É um filhote de cachorro, mano. Não tem como. É. Ele dá uma vida a mais pra você, barrinha a mais de vida quando você tá no boss final. Exato, Isso é importante. E é um tipo, filhote de cachorro que você ajudou a salvar, tá ligado? Isso é Tipo, importante. Tem uma historinha por trás. É um roguelike que você não tem, tipo, cura de vida tão fácil não, tá? Tipo, é tão fácil você... Porra, pegar uma quantas vezes você cura. não volta né, no mapa pra pegar a vida que você deixou pra trás? Vai lá na casa do caralho. Porra, é verdade. Então, tipo, E é um jogo bom pra caralho. Eu acho que 8.2 é baixo, mas acho que 10 é alto. Eu vou dar um 9. 9,5? 9. Eu vou dar um 9. 9? Eu dou um 9 pra esse jogo. Acho que ele tem seus defeitos, e acho que qualquer coisa vai ter seus defeitos, então acho muito difícil alguma coisa ganhar 10. Mas pra mim é um jogo assim, que me conquistou quando eu vi ele no stand. Tipo assim, Caraca. são poucos jogos que me conquistaram quando eu vi no stand. O Johnny lembra esse momento, assim, falei, vamos jogar essa porra. A gente ficou lá jogando, sei lá, meia hora. Uma A gente hora, ficou preso, mano. Ficou um tempão lá, porque era muito bom, assim. Então, e ele só se mostrou um jogo melhor ainda depois. pra mim é 10, gente. Pra uma pessoa que gosta de roguelike, Obrigatório? é um jogo curto, bacana, tipo, sem compromisso. Vai ficar 2 recomendações: o Dead Cells e o The Mind of Isaac Rebuff. The Bind of Isaac é bom, hein? Jogando no 3DS um pouco. Tem que ser o Rebuff. O normal assim, o primeiro é meio... Agora não sei Agora eu o joguei, segundo- não sei jogar no DS. Eu joguei no 3DS. O segundo, ele é pixel art. Não, então acho que... Então foi o primeiro, ele Acho que foi o é primeiro. linha desenhada. Isso, o primeiro é desenhado. Tá. Joguei desenhado. Esse é o primeiro. Aí o segundo, ele é pixel art. Tem DLC, Bom. ele é muito bom. Ok. É isso, gente. Um sala de save curtinho, mas pra falar de um jogo... É Bom pra caralho. A gente ficou pra falar disso faz muito tempo. Tá, acho que é desde outro site. Que a gente tá querendo falar desse Caraca. jogo. Acho que é desde do gato pingado. Caraca, mano. Aí, é uma questão de honra. Né? Tá gravado. Tá gravado. Era o que constava. Pronto. Muito obrigado, gente. Obrigado quem ouviu. Obrigado a vocês. E até a próxima.